Você é bem-vindo nessa noite, nesse culto de louvor e adoração. Oh, glória a Deus, agora funcionou que funcionou, né? Ao nosso Deus. E graças a Deus que o pastor Gilberto completou ali, né? Que o amor constrange. Eu já estava pensando na minha carteira com a minha esposa mesmo, né? Mas junto com os maridos todos, né? Mas graças a Deus. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E você recebeu o nosso informativo, na parte interna, você tem o esboço da mensagem. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E antes de lermos o versículo, eu gostaria que você entendesse algo nesta noite. Deus ama você demais. Isso não é para inflar o seu ego. A grande verdade é que Deus o ama incondicionalmente. Não há algo que você faça mais ou faça menos para que Deus lhe ame mais ou lhe ame menos. Deus lhe ama demais, incondicionalmente. Mas a grande realidade é porque Ele lhe ama tanto, e por Ele te amar tanto, Ele não quer que você fique como está. Essa é a verdade. Por Deus me amar tanto, Ele não quer que eu permaneça como estou. Ele quer trabalhar na minha vida, Ele quer acrescentar na minha vida, Ele quer ajudar o meu coração, a minha vida a cada dia, para que eu seja mais parecido com Jesus. Esse é o alvo de Deus, por nos amar. E nos amar de uma maneira incondicional. Ele deseja que eu e você cresçamos. Ele deseja que eu e você sejamos aperfeiçoados a cada dia. A grande questão é: como Deus muda a minha vida e a sua vida? Como Deus transforma a minha vida e a sua vida? O texto que lemos diz, 2 Coríntios 3, 18: Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Não é como você acordar pela manhã, e você sai para o seu trabalho, e você volta à noite e você está transformado de uma hora para outra. Com certeza as esposas e os filhos ficariam muito faceiros, né? Chegar em casa e o marido está totalmente transformado. Mas não funciona assim. A grande verdade é que há um processo de Deus nas nossas vidas para que sejamos mudados. O texto que lemos diz: à medida que caminhamos por Jesus, a glória de Deus vai sendo refletida na nossa vida. A cada dia vai brilhando mais. Não é num estalar de dedos, não é num momento apenas. É a cada dia, é um processo contínuo que eu e você vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. E para que eu e você nos tornemos mais parecidos com Jesus, passa por uma mudança de vida. Passa por Deus mudar eu e você a cada dia e a cada momento. E há um capítulo na Bíblia que é clássico, Efésios capítulo 4, que ele coloca essa verdade com muita clareza. Ele nos dá alguns elementos que Deus usa para que eu e você sejamos transformados. E a primeira coisa que eu quero que você perceba nesta noite é que a transformação de Deus exige treinamento. Não é você sair agora correndo, um treinamento físico, não é dessa maneira, mas requer um treinamento. Por quê? Porque eu e você crescemos mais rápido quando temos alguém que nos acompanha. Eu e você vamos mais longe quando temos um mentor, quando temos um discipulador, quando temos alguém que nos acompanha. Essa é a verdade. Se você pegar no contexto secular, atletas, eles têm um técnico, um treinador, às vezes tem alguém específico que acompanha só ele, dependendo do grau de importância que ele tem como atleta. Se você pegar algum político, algum presidente da república, talvez algum senador, você vai observar que ele tem algum treinador, ele tem um assessor, alguém que o acompanha, para que ele não faça burrada, para que ele não dê foras, para que eles façam as coisas direito. Não é diferente no reino de Deus. Para que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus, para que eu e você sejamos transformados a cada dia, precisamos de um treinador. Precisamos de pessoas que andem conosco. O que um treinador faz, gente? Ele maximiza os seus pontos fortes e minimiza os seus pontos fracos. Ele ajuda você na caminhada. Essa é a verdade bíblica.
Se você pegar no contexto bíblico, você vai observar Josué. Quem era o treinador de Josué? Moisés. Quem era o treinador de Eliseu? Elias. Quem era o treinador de Salomão? Davi. Jesus escolheu 12 discípulos para andar com ele, caminhar com ele e serem treinados por ele. Paulo escolheu a Timóteo. Timóteo era treinado por Paulo e treinou muitos outros. É o padrão bíblico para que eu e você sejamos transformados, mudados. 2 Timóteo 2:2, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz a seguinte coisa, você pode acompanhar a instrução do apóstolo Paulo a Timóteo: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Gente, o apóstolo Paulo está aqui colocando diante de Timóteo 4 gerações. Ele diz, primeiro ele fala a respeito dele, é Paulo que está falando, o que da minha boca e daquilo que ouviste de mim, Paulo está falando a Timóteo, e instrui homens idôneos, terceira geração, para que esses homens possam instruir a outros. 4 gerações envolvidas. Gente, isso chegou até a mim e a você. Se você quer mudar a sua vida, se você quer ter as mudanças necessárias, você precisa ter alguém que ande com você. Você não pode andar sozinho, você não pode caminhar sozinho. Pensando a respeito disso, lembrei ainda do início da minha caminhada, quando tínhamos um grupo de crescimento, um grupo familiar na época, na casa da minha mãe, e lá aquelas pessoas que estavam liderando me acompanharam por algum tempo. E quando eu comecei a participar na juventude da igreja, eu me lembro que na época o vice-líder da juventude, uma das primeiras vezes que eu vi, ele disse: eu gostaria de te acompanhar. Eu disse: vamos lá, Netinho. E ele escreveu um papelzinho, me lembro até hoje, era atrás de uma propaganda de moto, e ali ele colocou alguns princípios que um homem de Deus, um filho de Deus, quem quer ser semelhante a Jesus precisa ter. E eu me lembro que ali tinha algumas coisas. Você precisa ser salvaguarda da visão da igreja. Gente, isso influenciou a minha vida até hoje. Você precisa ser idôneo, você precisa ser assim, 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 assim. Isso marcou a minha vida. Se eu contar tantas coisas, tantos benefícios de tantas pessoas que andaram comigo, caminharam comigo, um princípio que eu tomei para mim, e é um princípio bíblico. Você quer crescer, você quer ser semelhante a Jesus, Deus lhe ama, mas Ele quer que você seja transformado, seja mais parecido com Ele, e que a glória dele faça com que a sua vida brilhe cada vez mais e mais e mais, e glorifique o seu nome. Você precisa andar com pessoas, você precisa ter alguém que caminhe com você. Essa é a verdade, esse é o princípio. Você precisa ter um Paulo, alguém que lhe instrui. Você precisa também ter um Timóteo, alguém que você caminha junto. Porque não adianta também você só receber e não estar junto. Você precisa receber e passar para outras pessoas. Essa é a verdade. Você pode estar pensando assim: pastor, é difícil. Quem é essa pessoa? Com quem eu vou andar? Quem vai me ajudar? Queridos, essa pessoa não precisa ser perfeita. Não há ninguém perfeito. Ele precisa apenas estar um passo à frente de você. E Ele vai lhe ajudar. Quem tem lhe ajudado? Quem tem caminhado com você? O texto de Efésios, capítulo 4, verso 11, o verso 13, nos diz a seguinte coisa: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando a respeito de 5 treinadores, homens bons, que Deus dá à sua igreja. Ele fala aqui a respeito de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Não está falando aqui de um tipo, mas está falando de pessoas que o Espírito Santo dá um dom. Para quê? Para que a igreja seja aperfeiçoada. E aqui a igreja que está falando é a igreja no contexto geral, a igreja local, no contexto comunitário.
Não há hierarquia aqui, não é um título. Você é o apóstolo e você é o pastor. Não. O apóstolo bíblico, até mesmo é aquele que é enviado, aquele que vai a alguns lugares abrir trabalho. Não é alguém que fica num lugar apenas, ordenando outros pastores. Não funciona assim, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas são dons que Deus dá às pessoas. No contexto batista, quem tem esses dons, quem é chamado por Deus, são pastores, é colocado como pastores. Essa é a realidade, essa é a verdade. Com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento da igreja. Mas Deus não quer, gente, simplesmente no contexto local, geral, treinadores gerais, aperfeiçoadores de uma maneira geral a igreja. É preciso também de uma maneira pessoal, um mentor espiritual. Por isso eu volto a perguntar: quem está acompanhando você? Quem está andando com você? Ninguém. Você está deixando de usufruir da transformação que Deus tem para a sua vida. Porque você só vai caminhar mais longe, você só vai chegar mais longe se você tiver alguém que o acompanha. Não é para dizer a roupa que você vai vestir, a cor que você vai pintar a sua casa, quem você vai namorar, não. Mas são pessoas que vão maximizar os seus pontos fortes e minimizar os seus pontos fracos. Mas não apenas isso, não apenas Deus usa, e a transformação exige treinamento, mas a transformação requer aprender a verdade. Essa é a realidade. Jesus, na sua oração, conhecida como oração sacerdotal, uma noite antes, na noite anterior a ele ser crucificado, ele disse a seguinte coisa, está registrado no Evangelho de João, capítulo 17, o verso 7 e 17. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Gente, a verdade de Deus, a palavra de Deus, é aquilo que precisamos para que sejamos transformados. Há uma versão que diz: use a verdade para torná-los completos. Porque à medida que você começa a conhecer a Jesus, e você aceita Jesus no seu coração, e você começa a ter a sua vida transformada, há um processo na sua vida que é o processo de santificação. É quando você é separado das coisas que você vivia antes, e agora você está andando com Jesus, você está caminhando com Deus. E por caminhar com Deus, Ele começa a transformar a sua vida, mudar a sua vida. A verdade de Deus começa a adentrar no teu coração, adentrar na tua vida, e começa a transformar tudo que você é. Ou melhor dizendo, aquilo que precisa ser transformado. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano. Por isso eu digo a você: você quer mudar? Comece a aplicar a verdade de Deus nas áreas da sua vida que você precisa de mudança. Você quer mudar no seu casamento? Comece a perceber o que Deus diz a respeito do casamento e aplique a palavra. Quer mudar as suas finanças? O pastor Gilberto acabou de dizer: comece a aplicar a palavra na sua vida. Quer mudar no seu trabalho? Aplique a palavra. Honre o seu patrão. Queridos, há tantas instruções na palavra de Deus para todas as áreas da nossa vida. Quer mudar? Precisa de mudança? Entenda a palavra, aplique a palavra. Quer mudar a sua vida sexual? Quer mudar a maneira que você lida com o sexo oposto? Aplique a palavra na sua vida. Não apenas ouça, não apenas medite, mas pratique. Efésios capítulo 4, verso 14, o verso 15, nos diz assim: o propósito, é o objetivo, preste bem atenção, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o propósito de você aplicar a palavra de Deus é para que você não fique de um lado ao outro, para que você amadureça. Queridos, eu tenho um filho de 4 anos, mais um que está na barriga, né? Agora confirmou mesmo que é um menino. Quando ele nascer, lá para o final de agosto, vai ser um bebezinho. Mas eu não quero que ele seja um bebezinho a vida toda. Eu não quero que meu filho de 4 anos seja uma criança a vida toda. Eu estou educando, eu e minha esposa, para que ele cresça, para que ele amadureça, e um dia seja um homem, saia de casa, case, e constitui uma família e seja um homem de Deus, com princípios de Deus.
porque Deus nos chamou à maturidade. O que Paulo está dizendo é que Jesus te ama tanto, 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 e Ele não quer que você fique como está, Ele quer que você amadureça, que você cresça, que não seja como uma criança que acredita em qualquer coisa, que fica de um lado para o outro não sabendo como viver a vida. Ele quer que você amadureça. Essa é a verdade, essa é a realidade. Ele diz, antes, seguindo no texto, antes, seguindo a verdade em amor, ele está dizendo, seguindo, agarrando a verdade, firmando-se na verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? É preciso estar em Cristo, meu Deus. É preciso estar firmado em Cristo. Não é apenas conhecimento, mas é conhecimento aplicado. Me perdoe a franqueza, mas às vezes eu me impressiono com pessoas que querem fazer, por exemplo, teologia. E às vezes eu olho para a vida do indivíduo, ele não consegue aplicar o básico da palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer? Ele vai atrair mais condenação para a sua vida. Porque à medida que você conhece, você precisa aplicar, você precisa praticar. Não é que você não vai errar, mas você precisa viver uma vida consciente. Não estou dizendo que você não deve aprender, então não vou aprender, porque daí, né? O livro deve solto, não. O que Jesus está dizendo é que você deve crescer, você deve aprender. Mas à medida que você aprende, você precisa aplicar. E às vezes há indivíduos que querem estudar teologia para adquirir subterfúgios, porque estão se auto-enganando, para atingir algumas defesas para aquilo que eles não querem viver. Ridículo. É preciso entender e aplicar a palavra de Deus, porque a condição de ser profissional é isso, gente. Por quê? E aqui eu quero que você entenda, porque cada comportamento autodestrutivo em sua vida está baseado numa mentira que você está acreditando. Preste bem atenção. Cada atitude autodestrutiva está baseada numa mentira que você está acreditando. E não importa a área, pode ser uma mentira a respeito de si mesmo, do seu valor. Já desse falei com uma pessoa que vai dizer assim, eu não sou nada, não me considero nada. Mentira. Você tem valor para Deus. E a pessoa está se autodestruindo baseado numa mentira. Pode ser uma mentira baseada em Deus, na visão que você tem de Deus. Deus está tão longe, Deus está tão distante, que Deus não se importa comigo. Mentira. Deus me ama tanto que Ele deu o seu Filho. O que você está acreditando? Qual mentira você está acreditando? O que você está acreditando que está destruindo a sua vida? Pode ser uma mentira sobre o seu passado, pode ser uma mentira sobre o seu valor, sobre o seu futuro, sobre o seu presente. Eu me lembro que quando ainda era mais novo, né? Antes de conhecer a Jesus, eu compartilhava ainda na minha casa que às vezes eu pensava que eu não iria passar dos 17 anos. Tinha isso na minha mente. Eu acreditava que eu não iria passar dos 17 anos. Uma mentira do gato. Eu digo a vocês que quando eu tinha de 15 para 16 anos, já contei isso, alguns de vocês não conhecem a minha história. Eu jogando futebol, bati a minha cabeça desse lado direito e fiquei, a mãe não sabia que eu tinha que jogar futebol, foi escondido, eu não contei por alguns dias, mas a dor de cabeça foi tanta que eu precisei buscar um recurso médico e fazendo tomografia, ressonância, descobri que havia um cisto desse meu lado direito. E eu me lembro, ou talvez pela batida, eu já nasci com isso, mas eu me lembro que quando eu estava no hospital, quando eu estava com muita dor, me veio isso, eu não iria passar dali. Queridos, com 17 anos eu conheci Jesus, e de fato eu morri para ver a vida e nasci com uma nova. Eu estava acreditando numa mentira que não era de Deus, algo autodestrutivo. Não acredite na mentira. Por isso Jesus disse, eu sou a verdade, e a verdade os libertará. Ele nos faz a liberdade para a nossa vida, Ele muda a nossa vida. Por isso que você, quando Jesus, eu sou a verdade, Ele não está dizendo que a verdade é um princípio, ou apenas um princípio, que Ele é mais uma verdade. A sociedade vai dizer a mim e a você que há muitas verdades, todo caminho leva a Deus. Ele diz, eu sou. O caminho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E à medida que você conhece a Jesus, você começa a discernir o que é verdade
E à medida que você anda com Ele, você começa a ter clareza e a sua vida começa a ser transformada. Por isso o verso 21 do capítulo 4 diz: de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Por isso eu digo a você nessa noite: comece a dar espaço para que Jesus transforme a sua vida, para que a verdade de Deus aplicada à sua vida mude a sua vida. Eu não sei como você está andando, não sei como está o seu lar, a sua família, a sua casa, mas uma coisa eu sei: à medida que Jesus entra, e à medida que essa palavra de Deus começa a ser aplicada, não é que você não vai ter dificuldade, mas a grande verdade é que você tem experimentado isso. Levante a mão se você tem experimentado. Eu gostaria de saber se você tem experimentado na sua casa. Bom, alguns apenas. Se você tem experimentado isso, levante bem alto. Glória a Deus. Essa é a realidade quando caminhamos com Jesus. Mas não apenas isso. A transformação de Deus exige um novo pensamento, gente. Essa é a realidade. Tudo começa na mente, não começa na atitude. Se você quer mudar a sua atitude, você precisa mudar o seu pensamento. Quando mudamos o nosso pensamento, isso automaticamente começa a mudar o que sentimos. E quando mudamos o que sentimos, mudamos aquilo que fazemos. Por isso, a transformação de Deus, a mudança de Deus, exige um novo pensamento. Como eu disse, você quer ser transformado nas suas finanças? Aplique a palavra. Mude a sua maneira de pensar nos seus gastos. Mude a maneira de entender a vida. Você quer ter tempo para a sua família? Comece a mudar os valores que você tem. Comece a pensar diferentes os valores que você tem aplicado. Porque daqui a pouco você trabalha das 6 da manhã às 2 da manhã e você não tem tempo para a sua casa. Se você não mudar o seu pensamento em relação daquilo que é prioridade, daquilo que é importante, o seu lar vai ser destruído. É isso que você quer? Mude o seu pensamento. Mude a maneira que você está vendo a vida. Essa é a realidade. Quer a sua vida diferente? Pense diferente. Por isso Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei o que você lê mais no seu dia a dia. Bem provável que alguns de vocês acabam lendo mais o Diário Gaúcho, mais o Diário de Canoas, mais o Jornal do Almoço, vendo, melhor dizendo, ouvindo a Gaúcha e tantas outras coisas do modo, do que lendo a palavra de Deus. Você, não que você não possa ler essas coisas, mas às vezes você se alimenta apenas disso. E você começa a estar tão longe, tão distante daquilo que Deus quer. Você quer ser transformado, você não pode ser conformado. Você precisa transformar a maneira que você vê a vida. E digo a vocês, às vezes tem cristãos que estão tão conformados que ele acha que aquilo que a sociedade tem apregoado é a verdade. Ele não discerne mais nada. É tudo um bolo só, tudo a mesma coisa. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 13:19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Aquilo que o mundo chama, o mundo que eu estou dizendo aqui é um sistema de inteligente, de sábio, Deus diz: isso é loucura. E às vezes você está acreditando no lixo, me perdoe a expressão, que a sociedade tem apregoado. Você tem refletido naquilo que tem entrado na sua mente? Por isso Efésios, no verso 17 e 19 diz: acompanhe, preste bem atenção. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, gente. Ou seja, com aqueles que estão pregando aquilo que não é a verdade de Deus, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Ele vai dizer: são confusos no seu pensamento. Liga a TV. O doce virou amargo, o amargo virou doce. Está tudo trocado, tudo invertido. É isso que ele está dizendo. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância cristã, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Gente, por estarem confusos e não saber o que é certo e errado, se entregaram a tudo que é errado. Preste atenção no que você tem se alimentado. Preste atenção no que você tem se conformado.
você precisa ser transformado. Por isso o verso 23 diz: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Sabe o que Deus está dizendo a mim e a você nessa noite? Se você quer ser mudado, transformado, é preciso deixar que o Espírito Santo renove a maneira que você pensa. É preciso deixar que o Espírito Santo intronize Cristo no seu coração. Porque quando você entende que Jesus é o caminho, quando você entrega a sua vida a Jesus, ainda as áreas da sua vida continuam bagunçadas, muitas áreas. O Senhor ainda está no trono, está no centro. É preciso deixar que o Espírito Santo intronize Cristo, que Ele comande a sua vida, que Ele renove a sua maneira de pensar, que você seja transformado e você vive uma vida diferente, não numa apatia, não numa letargia espiritual, mas uma vida com Deus, numa vida que caminha com Jesus. Sabe o que acontece, gente? Abra a sua Bíblia aí, em Gálatas. Esse texto aí não está no slide, mas abra a sua Bíblia, em Gálatas, um pouco antes aí, antes de Efésios. Capítulo 5, verso 22. Se você não tem Bíblia, acompanhe quem tem ao lado, ou ouça atentamente. Gálatas capítulo 5, verso 22. Está falando da ação de Deus na minha e na sua vida. Quando somos transformados, olha o que acontece. Gente, é fantástico. Porque eu digo a vocês, Deus dá aquilo que Ele deu de mais, aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho. E Jesus, ao ressuscitar, Ele disse: se subir ao céu, eu vou enviar o meu Espírito, e esse Espírito vai ensinar toda a verdade. Gente, você tem que se arrepiar com isso. Um Deus que deseja caminhar comigo e com você. Estava dizendo isso na membresia. Havia um véu no templo que simbolizava a separação entre Deus e as pessoas. E naquela época, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, para adentrar nesse lugar, o Santo dos Santos, ele precisava atar na sua cintura alguns cílios, para que ele entrasse e desse o som, o barulho, que ele estava vivo. E ele tinha ali que se preparar durante um ano para entrar naquele lugar, porque se ele tivesse em pecado, com algum problema, ele era fulminado diante da presença de Deus. E aí, se ele tivesse desse jeito, os sacerdotes puxavam ele, tiravam ele daquele lugar. Quando Jesus morreu, ressuscitou, gente, quando ele ressuscitou, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Deus rasgou o véu, gente, dizendo que eu e você temos acesso a Ele agora. Isso é fantástico. Isso tem que vibrar no âmbito do seu coração. Nós temos acesso a Deus. É isso que Deus está dizendo. Eu abri o caminho, eu abri aquele lugar. Agora Deus não habita mais no templo, Ele habita agora no meio do seu coração, através da pessoa do Espírito Santo. E aí olha o que acontece quando essa verdade acontece na sua vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso tem acontecido na sua vida? Reflita. A ação de Deus em mim, você precisa acontecer esse fruto. Sabe o que fazemos muitas vezes? É como uma árvore que não tem fruto. E eu e você pegássemos ali uma maçã e chegássemos naquela árvore e amarrássemos uma maçã naqueles galhos e disséssemos: olha como está dando fruto. Ela vai murchar e vai morrer. Não é algo exterior, é algo interior que vem para o exterior. Precisa dar fruto àquela árvore, através da sua essência. Às vezes eu e você queremos mudar o comportamento, não mudamos o comportamento. Precisamos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, e aí sim o nosso comportamento vai mudar, e aí sim o fruto vai acontecer na nossa vida. Mas não apenas isso, gente. Não apenas Deus usa um mentor, um discipulador, um treinamento. Não apenas devemos aplicar a verdade e exige um novo pensamento, mas nós precisamos limpar a nossa casa. O que é isso? É como você está numa reforma, você, no final do ano, você disser assim: eu vou limpar o meu bombeiro, vou tirar todas aquelas roupas que não servem mais. Você tira aquilo que está só ocupando espaço, que não permite que você coloque nada mais ali. Você precisa fazer uma limpeza na sua casa.
Por isso o verso 22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Sabe o que está dizendo? E se você não quer viver da mesma maneira, se você quer que Deus mude a sua vida, você precisa se despir, não das suas roupas físicas, mas do velho homem, daquilo que lhe afasta de andar com Jesus, do seu antigo eu, daquilo que é desejo enganoso, daquilo que faz você viver uma vida longe de Deus. É isso que o texto está dizendo. É mais ou menos assim, gente. Se você quer ter uma alimentação saudável, você precisa tirar as guloseimas da sua casa. Você sabe onde está. Se você quer agora não olhar algumas coisas que trazem prejuízo à sua alma, talvez você tenha que bloquear alguns sites da internet. Talvez você tenha que bloquear alguns canais da sua televisão na casa. É preciso limpar a casa. É preciso mudar a maneira de ver a sua vida, a sua realidade. Talvez você está preso emocionalmente. É preciso talvez pedir perdão a alguém, liberar perdão a alguém. Talvez você está com lixo emocional no seu coração, por causa do medo, do desânimo, da tristeza. Talvez você está apático, numa letargia espiritual. É preciso deixar as coisas que estão prendendo na sua vida. É limpeza da casa. Por isso, Hebreus 12, verso 1 diz: acompanhe, preste bem atenção. Portanto, também nós, visto que temos rodeados tão grande nuvem de testemunhos, olha só o que está dizendo o escritor: desembaraçando-nos de todo peso e do pecado tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está dizendo assim: sabe aquilo que lhe prende? Sabe aquilo que está lhe segurando de você caminhar com Jesus? Ele diz: deixe de lado para que você corra a corrida de Deus. Deixe de lado para que a sua vida seja mudada. Só que, gente, a grande verdade é que tem coisas na nossa vida que vem de muito tempo. Nós nos livrarmos de alguns maus hábitos é difícil. É fácil pegar o mau hábito, isso você sabe, mas é difícil muitas vezes deixá-lo. Por que é difícil? Primeira coisa, eu coloquei aí para vocês: porque eu os possuo há muito tempo. E há coisas talvez na sua vida que há muitos tempos estão com você. Há muito tempo estão na sua vida. Você já está acostumado, habituado. Talvez desde a infância você está familiarizado. E isso leva a segunda coisa, porque eu me identifico com eles. E aí se torna difícil de deixar no ar. Quando você se identifica com ele, você se confunde ele com a sua identidade. Por exemplo, quando alguém diz: aquele cabra lá é viciado em trabalho, o workaholic, né? Eu disse isso aqui outra vez. E a pessoa sabe que ela é e ela não consegue largar porque ela confunde isso com a sua identidade. As pessoas acham assim. Se você dizem para você: olha, você é muito irritado, você é um glutão, ou você gosta muito de doce, ou você isso, ou você aquilo outro. E se você não se cuidar, você traz isso para a sua identidade. Aí é difícil largar no mau hábito, porque você pensa: quem é você? Eu vivo assim, eu me acostumei a ser assim. Ou você pode estar se escondendo através disso. Eu sempre fui perfeccionista, sempre fui explosivo, e muitas vezes está no mau hábito. Mas não apenas isso, gente, é porque eles dão também retorno. Tudo aquilo que é recompensado se repete. Então, se você está no mau hábito, é porque de uma maneira ou outra você recebe uma recompensa. Não importa qual seja. Pode ser até mesmo de uma maneira negativa. Porque até mesmo uma atitude negativa gera uma recompensa. É como aquele marido que faz algumas coisas erradas para chamar a atenção da sua esposa. E chamar a atenção da sua esposa é recompensa. E ele faz algumas coisas para chamar a atenção. Ou como um filho que quer chamar a atenção, porque está sendo recompensado. Quer ver como é interessante isso? É como aquela mãe, né?
que faz o almoço de sábado, de domingo, e ela diz: gente, tá bom o almoço, vem almoçar. Ninguém vem. Todo mundo fica fazendo as suas tarefas, daqui a pouco você: e daí, pessoal, vamos vir, começa a dar uma chamada mais forte, todo mundo lá que está fazendo e vai comer. O que está fazendo? Está se recompensando o mau comportamento da própria mãe. Por que ela precisa gritar? Nós nos acostumamos, gente, somos recompensados pelo mau hábito, mesmo que seja negativo. E não apenas isso, é porque Satanás também luta para que eu e você movemos a manter o mau hábito. Ele não quer que você seja posto em liberdade. Ele não quer que você seja diferente. Talvez você diz: eu vou ser o melhor pai, eu vou ser uma melhor mãe, eu vou ser o melhor filho, eu vou ser o melhor cristão, eu vou fazer a minha vida diferente, eu vou deixar essas coisas de lado, esse ano ainda vai ser diferente. Vem aquele pensamento: você? Quantas vezes você já tentou? Eu muito uso algumas pessoas para dizer: você? Agora? Queridos, isso é uma mentira. Satanás, ele é o acusador, o pai da mentira. Para que você não mude a sua vida, é mentira. Creia e ouça a voz de Jesus, é possível. É possível você ser posto em liberdade. É possível a sua vida mudar. É possível a sua vida ser transformada. Limpe a sua casa. Mas não apenas isso. Gente, nesse processo é preciso uma comunidade honesta. Esse é o princípio de Deus. Há algumas coisas que você nunca vai mudar sozinho. Você precisa de um ambiente, você precisa de pessoas que lhe dê um ambiente de amor, de confiança, para que você possa expressar aquilo que está no mais íntimo do seu coração e você ser transformado. É preciso um local aonde você seja acolhido, que você tenha suporte. Por isso, como igreja, nós temos um grupo de crescimento. Por isso, como igreja, nós falamos constantemente para que você esteja no pequeno grupo. Se você está nos visitando, pode pensar: o que é um pequeno grupo? É uma reunião menor, com 12, 15 pessoas. Se você está mais do que isso, você precisa multiplicar o seu grupo. Isso serve para o meu grupo também, né? E às vezes você tem que estar insistindo, né? Vamos lá, vamos abrir outras casas, vamos multiplicar. Queridos, por quê? Porque à medida que você abre outras casas, outras pessoas conhecem a Jesus. Mas quando você está naquele grupo de crescimento, você tem amizade sincera. Você caminha com pessoas, você tem o acolhimento, você está numa comunidade honesta, num momento onde você pode ser acolhido, você tem apoio que você necessita para mudar a sua vida. Por isso, Efésios, verso 25 diz, capítulo 4: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Sabe o que Deus está dizendo? Que eu e você precisamos deixar a falsidade. Eu e você precisamos deixar uma pretensão mentirosa que muitas vezes temos. Devemos ser real, devemos não viver de aparência. Num momento como esse, que deve ter aqui quase 900 pessoas, gente, é muito fácil você vir da sua casa, brigado com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, entrar aqui, dar um sorriso largo, e tudo parecer que está bem. Está tudo legal, tudo jóia na casa, não tem nada. Você entra e sai, e é uma mentira. Você talvez não esteja bem, talvez você esteja cansado, sobrecarregado, abatido, confuso, desanimado. Mas quando você está num grupo pequeno, quando você está num grupo de crescimento, você tem que ser quem é. E isso é bom, porque aí você é transparente, e aí não há mentiras, e aí você pode ser abraçado, chorarem junto com você, e aí você pode ser abraçado e sorrirem junto com você, e aí você pode ser abraçado e cantarem louvores junto com você, e aí você pode ser abraçado e muitas vezes ser admoestado, você pode ser abraçado e ser ministrado. Isso é tremendo. Para isso que Deus chamou a mim e você, para que quando andamos junto com outras pessoas, sejamos transformados. Você quer ser transformado? Você precisa andar com outras pessoas, você precisa estar num grupo pequeno, porque há dois tipos de pessoas. A grande verdade é essa: aqueles que sabem que não são perfeitos, e aí eles conseguem
se abrir para outras pessoas. E há aqueles que se enganam, achando que são perfeitos, e não querem andar com outros, não querem estar próximos de outros, porque vai aparecer as suas deficiências, vai aparecer as suas dificuldades. Por isso é preciso que eu e você estejamos em uma comunidade honesta. É preciso que eu e você andemos com outras pessoas, para que possamos abrir o nosso coração, sermos transformados por Jesus. No verso 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. É um momento onde você pode perdoar, você pode ser quem é, você pode ser acolhido, perdoar e receber perdão. Porque quando você anda junto, próximo de outras pessoas, você vai magoar e você vai ser magoado, mas você vai estender a mão, você vai perdoar e você vai ser perdoado. E há uma instrução que serve para os grupos pequenos, que é o verso 29 que diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Gente, se você está no grupo de crescimento, você precisa entender isso. Você precisa conceder graça às pessoas que estão com você, às pessoas que estão caminhando com você. Essa é a verdade, essa é a verdade. E se você não está no grupo de crescimento, o meu desejo, o nosso desejo como igreja é que você esteja. Nós temos quase 50 grupos espalhados pela cidade de Canoas e fora da cidade de Canoas, para que você se envolva. Nesse informativo, você tem lá no verso, na última página atrás, o número da secretaria da igreja. Ligue para cá, procure um grupo de crescimento mais perto da sua casa. Abra a sua casa. Você vai estar sendo desafiado no próximo mês a abrir a sua casa, a estar no grupo de crescimento, porque nós queremos que você ande junto com outras pessoas. No próximo mês você vai estar sendo desafiado a isso. Lá no grupo de crescimento há algumas regras básicas, por isso você pode ir lá. E algumas delas estão baseadas no verso 29 que diz, por exemplo, o que é dito no grupo permanece no grupo. Segunda coisa, não minimize a dor do outro lá no grupo pequeno. Não tente consertar as pessoas, basta ouvir. Quarta coisa, concentre em suas próprias mudanças. São princípios que ajudam você a caminhar mais perto de outras pessoas. Caminhe com outras pessoas. Você está no grupo pequeno. Você está no grupo de crescimento. Você está andando com outras pessoas. E por fim, a transformação de Jesus exige fé. Você tem que acreditar que você pode ser diferente. Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. Querido, você pode acreditar que ainda há 9 meses no ano de 2014, talvez você fez uma lista lá no início, já passou 3 meses e você não fez nada ainda. Ainda há 9 meses que a sua vida pode ser transformada. Não chegamos ao final de ano, pode ser diferente. E eu pergunto a você, quem está certo? Aquele que diz, eu posso, ou o que diz, eu não posso? Os dois estão certos. O que diz a palavra de Deus que aquilo que não vem em fé é pecado. Da maneira que você crê, você não crê. Se você crê que pode, com a graça de Deus é possível. Por isso, no capítulo 3, no verso 20 da carta de Paulo aos Efésios diz: e agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, da ação de Deus, do poder de Deus, está dizendo que Deus é capaz, por meio do seu poder que age em nós, Ele está dizendo que opera em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Gente, não tem a ver com força apenas de vontade, tem a ver com a ação de Deus na minha e na sua vida. É além do que sonhamos, do que pensamos. Isso é fé. Quando você crê que Deus pode mudar a sua vida. E meu desafio a você nessa noite é que você perceba como Deus muda a sua vida, como Deus pode mudar a sua vida, transformar a sua vida. Creia na possibilidade, ainda há 9 meses neste ano. Às vezes nós fazemos, queridos, eu ainda disse essa semana no grupo de crescimento algo que Deus imprimiu no meu coração. Às vezes nós fazemos quase que uma agenda e parece que Deus vai agir daquele jeito, daquela maneira.
creia que o nosso Deus, que age de uma maneira sobrenatural, que você, como lemos no texto, não imaginou, não pensou, e Ele está agindo. Feche seus olhos nesse momento, aí onde você está. E eu não conheço a sua realidade, não sei o que você tem enfrentado, o que você tem passado, mas uma coisa eu sei: Deus lhe ama demais para deixar você da maneira que você está. Pai, nós, no nome de Jesus, nesse momento, colocamos a vida do teu filho e da tua filha. Nós celebramos ao teu nome, Pai, porque tu és Deus, tu és soberano. Te glorificamos por aquilo que o Senhor tem feito na vida do Ney, na sua família. E agora, Pai, diante da vida de cada um dos teus filhos, cada querido, cada querida que adentrou este lugar, que tu conheces a realidade, tu sabes aquilo que eles têm enfrentado, têm passado, mas há poder no teu nome para mudar, para transformar. Tu tens a maneira de agir, mas uma coisa nós sabemos: tu nos ama de uma maneira incondicional, e tu tem trabalhado nas nossas vidas, tem trabalhado na vida dos teus filhos. Então agora, Pai, dá graça, dá sabedoria, unção de Deus, o milagre de Deus, para que, Pai, possa ser feito tudo novo, tudo diferente, muito além do que aquilo que pedimos ou pensamos, Pai, não pela força de vontade, mas segundo o poder que opera em nós. Nós abençoamos a cada querido, cada querida. Dá, Pai, em nome de Jesus, um tempo totalmente diferente, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus?